Meus irmãos, eu quero convidá-los agora, por favor, para abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 8 e versículos de número 1 a 12. Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 12. Hoje eu quero meditar com vocês sobre o tema o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é o tema da nossa reflexão na noite de hoje. E para tal, nos basearemos aqui, nos fundamentaremos em Neemias, no capítulo 8, versículos 1 a 12. Se acharem, se puderem ficar em pé, por gentileza, aqueles que puderem. Se não puder, fique sentado mesmo. Mas vamos ler todos o texto de Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 12. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus pela palavra dele. E agora eu quero te convidar para que oremos juntos ao nosso Deus e lhe peçamos para que fale ao nosso coração, como nós pedimos a cada domingo, a cada culto, frequentemente, para que Deus nos oriente, para que Ele nos conduza, para que Ele abençoe o nosso intelecto, abençoe o nosso ser, com todas as suas fragilidades e limitações, a fim de que a palavra de Deus possa penetrar no nosso ser, de modo que nós saiamos também transformados deste culto aqui nesta noite. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai bendito, nós bendizemos, nós adoramos, nós glorificamos o seu nome, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que temos de
neste domingo estar na sua casa, em mais este domingo estarmos na sua casa, reunidos aqui com o seu povo, ouvindo a sua palavra, já cantamos louvores a ti, já entoamos louvores ao seu nome, já participamos de uma escola bíblica dominical abençoada, e te agradecemos, ó Pai, por todas estas coisas, suplicando ao Senhor também, que neste momento o Senhor continue a falar conosco por meio da sua palavra. Estamos aqui, teus filhos, tuas filhas, reunidos para ouvirmos a tua voz, para sermos impactados, sermos tocados, sermos confrontados, sermos transformados por ela. E por isso te pedimos que o Senhor repreenda todos e quaisquer males, empecilhos, obstáculos, impedimentos que prejudiquem o livre curso da sua palavra em nossas vidas e também através delas. Te agradecemos e mais uma vez pedimos que o Senhor fale conosco, por favor, e abençoe a nossa vida neste momento. É o que te pedimos, agradecidos, em nome e para a glória do seu santo Filho Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Por favor, podem tomar assento aí. Como eu disse para vocês, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus. E a fim de que pudéssemos falar sobre esse assunto, sobre esse tema, especialmente importante, e que, portanto, tem a ver, inclusive, com aquilo que nós estamos fazendo exatamente neste momento, prestando culto a Deus. É claro, lembrando, todavia, os irmãos, que nós não prestamos culto a Deus apenas aos domingos, ou às quartas, ou naqueles dias específicos da semana em que agendamos ou marcamos para nos reunirmos num lugar, no caso do culto público, né? Para buscarmos a Deus. Devemos também cultuá-lo no nosso contexto privado, no nosso contexto particular, diário, é claro, é importante nós lembrarmos. Mas, para falarmos sobre o culto que agrada a Deus, a partir do texto de Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 12, é importante nós estabelecermos ali, ou pelo menos ponderarmos um pouco, sobre o contexto, falando introdutoriamente, é claro, o contexto em que o livro de Neemias surge e, de forma geral, a situação histórica em que estes personagens aqui citados nesse texto se encontravam. Meus irmãos, o cenário histórico do livro de Neemias parece-nos ser aquele do 5º século antes de Cristo, durante o reinado de Artaxerxes I. E ao que tudo indica, pelo menos 4 turmas de judeus, ou 4 levas de judeus, acabaram, nesse contexto todo, voltando, ou haviam voltado da Babilônia, do exílio babilônico. Nós temos ali, por exemplo, uma primeira turma que é a de Zorobabel, em 537 a.C., uma segunda turma que é a de Esdras, em 457 a.C., uma terceira turma, que é a de Neemias, em 444 a.C., e uma outra turma, uma quarta e última turma, também de Neemias, por volta do ano 432 a.C. E em razão desses dados, destas informações, o livro de Neemias, ele, parece-nos, tinha o objetivo de, primeiramente, documentar tanto a reconstrução do muro de Jerusalém, que havia sido destruído juntamente com o templo pelos babilônios, quanto, em segundo lugar, documentar também os desafios enfrentados pelos judeus, em termos gerais, durante esse contexto de retomada da vida após os 70 anos do chamado exílio ou cativeiro babilônico. E entre os diversos desafios encontrados pelos judeus nessa nova fase, nessa nova etapa da sua vida, eles, por exemplo, se viram diante do desafio de retomar os cultos após a tragédia do exílio que se abatera sobre toda a nação. E aqui, ao empregar essas palavras, talvez venha à mente de vocês um certo paralelo, guardadas, obviamente, as devidas proporções entre o contexto do exílio babilônico e a nossa época. Mas nós sabemos muito bem, não apenas no Brasil, mas eu diria cristãos de todo o mundo,
passaram nos últimos meses por esse contexto todo de restrição, onde ficamos meses, em alguns contextos, na verdade, até mais de ano, sem nos reunirmos publicamente para buscar a Deus. Então, quando comecei a orar a Deus e a pedir-lhe que me desse uma mensagem para poder compartilhar com os irmãos, eu achei esse texto de Neemias muito propício, muito adequado, mais uma vez, devido a essas pontes de contato, a esses vínculos, estas semelhanças, mais uma vez, guardadas as devidas características de cada um dos contextos. Então, meus irmãos, depois da tragédia do exílio, depois de experimentarem cerca de 70 anos no exílio babilônico, algo que afetou profundamente a vida nacional, política, religiosa, teológica, econômica, cultica também, por que não dizer dos judeus, nós vemos esses judeus em 4 levas, pelo menos, as quais eu citei nessas 4 datas, voltando para Jerusalém, a fim de reconstruírem os muros, reconstruírem o templo, reconstruírem as suas vidas e também voltarem tentar voltar pelo menos ao normal a sua vida diante de toda a tragédia e de toda a catástrofe que se abatera sobre toda a nação. E a mensagem, meus irmãos, que nós traremos na noite de hoje, tem o propósito de extrair algumas lições importantes, relevantes, sobre o culto que os judeus prestaram a Deus em Neemias, no capítulo 8, versículos 1 a 12, depois destes anos todos amargos de cativeiro. E essa passagem de Neemias, no capítulo 8, versículos 1 a 12, ela é vista por diversos estudiosos como sendo a passagem que nos apresenta de forma modelar ou básica ou paradigmática aquilo que era ou deveria ser o culto antigamente, um modelo de culto como ele, de forma geral, era ou deveria ser prestado antigamente. Por isso que esta passagem de Neemias, no capítulo 8, versículos 1 a 12, a continuação toda do capítulo, é claro, é muito importante para fazermos esse tipo de ponderação. Bem, mas diante dessas informações introdutórias, preliminares, bem iniciais que nós demos e básicas, vejamos então que características deve ter um culto que agrada a Deus. Como deve ser um culto que agrada a Deus, que o honra, que o dignifica, que o glorifica, tendo como fundamento o texto que nós acabamos de ler. Eu aprendo diante disso tudo, meus irmãos, em primeiro lugar, que o culto que agrada a Deus é aquele em que há comunhão entre o povo de Deus. O culto que agrada a Deus é aquele em que há comunhão entre o povo de Deus. Observem o que diz Neemias capítulo 8, versículo 1, parte A. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, preste atenção agora, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Apenas até aqui. Deus, ele nos criou como seres sociais, como seres gregários, como membros, por exemplo, de um corpo, e que, portanto, dependem uns dos outros. Sabemos que não fomos criados para sermos ilhas, para vivermos isolados de tudo e de todos. Aliás, já no Gênesis, no início da Bíblia, quando Deus cria Adão, assim que o cria, ele diz que não é bom que o homem esteja só. A primeira vez que o termo, o advérbio de negação não aparece, é nessa descrição de Adão, quando Deus diz que não é bom que ele estivesse só. E isso, obviamente, não aponta apenas para o fato do casamento, quer dizer, é bom que homens casem-se com mulheres e vice-versa, mas no sentido genérico, homens, seres humanos, melhor falando, foram criados por Deus para viverem num contexto e numa relação de interdependência, de relacionamento uns com os outros. E essa comunhão humana, meus irmãos, ao que tudo indica, parece que é um reflexo da coinonia divina, isto é, da comunhão divina.
E desse modo, assim como há uma sociedade, um companheirismo, uma associação entre as três pessoas da Trindade, entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, parece que o Deus Trino implantou no homem, criado à sua imagem e semelhança, a necessidade de uma coinonia humana como reflexo dessa coinonia divina anterior, essa comunhão que Deus tem consigo mesmo, nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo, e desde sempre, desde toda a eternidade. E essa comunhão, meus irmãos, essa comunhão, no caso humana, ela encontra a sua maior expressão quando pessoas tementes a Deus, quando pessoas que creem na sua palavra, quando pessoas que o adoram, se reúnem num culto como este, com o propósito de buscar a presença de Deus e de adorá-lo, que é o que nós estamos fazendo nesta noite. Sendo assim, um culto que agrada a Deus é um culto em que há comunhão entre o povo de Deus. Nós podemos e até devemos oferecer a Deus o nosso culto individual no nosso dia a dia, mas esse culto se torna mais completo, mais enriquecedor, mais pleno de significado e de sentido, quando nós unimos a nossa fé à fé semelhante dos nossos irmãos, e assim juntos nós prestamos o nosso culto a Deus. Então eu aprendo, em primeiro lugar, que o culto que agrada a Deus é aquele culto em que há comunhão entre o povo de Deus. Em segundo lugar, eu também descubro, lendo esta passagem toda que nós aqui citamos, que o culto que agrada a Deus é aquele em que há interesse voluntário pela palavra de Deus. O culto que agrada a Deus é aquele em que há interesse voluntário pela palavra de Deus. Percebamos aqui o que diz Neemias no capítulo 8, versículo 1, parte B. E disseram a Esdras o escriba, o povo, reunido ali diante dele, e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel, tinha ordenado a Israel. Meus irmãos, os judeus que voltaram do exílio babilônico, eles estavam tão desejosos de ouvir a palavra de Deus. Imaginemos um pouco a situação deles, tentemos nos colocar pelo menos por alguns segundos na situação deles, 70 anos distantes da sua terra, sem terem todo aquele gostinho, aquele prazer, aquela alegria de cultuarem a Deus no seu próprio solo, no solo pátrio, e aí passam-se 70 anos e eles estão diante dessa possibilidade. Então os judeus que voltam do exílio babilônico, eles estavam tão desejosos de ouvir a palavra de Deus, que eles voluntariamente tomaram a iniciativa de pedir a Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés para lê-lo e explicá-lo, comentá-lo diante do povo. O culto que agrada a Deus é o culto onde há, por exemplo, voluntariedade. E o contrário de voluntariedade, meus irmãos, é coação, obrigatoriedade. Isso levanta-nos uma importante pergunta na noite de hoje. Por que você veio da sua casa? Alguns pegaram carro, outros talvez vieram a pé, outros talvez pegaram metrô e ônibus e outras coisas, outros talvez avião e assim por diante. Mas por que você saiu da sua casa para prestar culto a Deus num determinado espaço, como por exemplo aqui, a igreja? Por quê? Você fez isso livremente, voluntariamente, espontaneamente, ou você se viu coagido ou forçado a fazê-lo? Essa pergunta é importante, porque, vejamos bem, no Salmo 54, versículo 2, Davi fez a seguinte oração, seguinte importante oração. Davi disse: eu te oferecerei, orando a Deus, eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Davi diz: Senhor, eu te louvo, não porque sou obrigado a fazê-lo,
Não porque o Senhor de alguma forma me forçou a fazê-lo, ou tive essa obrigatoriedade. Eu faço isso porque para mim é uma alegria, é um prazer, é um gozo que eu sinto na minha alma, é uma grande satisfação poder oferecer sacrifícios ao Senhor, e é por isso que eu o faço voluntariamente. Ninguém me obrigou, mas a minha consciência, de forma grata, deseja oferecer algo que é digno do Senhor, da sua pessoa, dos seus atributos, da sua grandeza. Depois, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, pulando para o Novo Testamento, Pedro, o apóstolo Pedro, ele dá o seguinte conselho aos presbíteros da igreja, aos pastores, aos líderes da igreja. Abre aspas. Olha o que ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. É muito importante aquilo que Pedro diz para os presbíteros ou líderes da sua época, e não sei porquê, mas eu desconfio que muitos pastores, bispos e líderes da igreja de hoje deveriam ouvir o que diz o conselho bíblico. Como pastores têm pastoreado as igrejas ou têm liderado as mesmas. Eles fazem isso porque se veem forçados a tal, mas ou porque eles o fazem, porque nesse contexto eles fazem com alegria, não porque tem outros objetivos por trás disso, mas porque eles amam a Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus, a obra de Deus e as coisas de Deus. Meu irmão, o que faz você sair da sua casa e vir à igreja? O que faz você numa noite de domingo, véspera de feriado, estar aqui com outros irmãos para, na verdade, experimentar ali, participar de um culto, ouvir a palavra, um estudo bíblico? O que te move, o que te impulsiona, o que te estimula a fazer isso? Alguém te obrigou a tal, talvez porque não havia outra coisa, algo mais interessante para fazer na sua casa, ou você quis fazê-lo voluntariamente, porque você tem verdadeiro prazer, alegria e gozo no seu coração, em termos de adorar a Deus. Percebam, meus irmãos, que a partir desses textos bíblicos, percebam, a partir deles, que a voluntariedade e a boa vontade são elementos indispensáveis no culto a Deus. Aliás, a forma como eu presto o meu culto a Deus faz toda a diferença, como eu disse agora há pouco. Faz toda a diferença se você cultua a Deus de forma obrigatória ou de forma voluntária. Faz toda a diferença se você ouve a palavra de Deus de modo compulsório ou de bom grado. Faz toda a diferença se você faz as suas contribuições financeiras, por exemplo, de modo forçado ou com alegria e gratidão. Eu aprendo neste segundo ponto que o culto que agrada a Deus é aquele em que há interesse voluntário pela palavra de Deus e pelas demais coisas de Deus. Isso nos encaminha para um terceiro ponto, um terceiro ensinamento nesta mensagem, que é o seguinte: o culto que agrada a Deus é aquele em que há entendimento. O culto que agrada a Deus, né, é aquele em que há entendimento, há compreensão. Observemos o que diz o versículo 2, Neemias 8:2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E era o primeiro dia do 7º mês. Observem que o culto prestado a Deus por Esdras e por todos os demais judeus após o cativeiro babilônico, representado aqui nesse texto, não era um culto centrado nas emoções, e também não era um culto ininteligível, mas era, em vez disso, um culto compreensivo, um culto inteligente, um culto racional. Durante o culto, Esdras leu a lei de Moisés diante de pessoas que eram capazes de entender aquilo que ouviam. E esse ponto é muito importante, porque há pessoas que pensam que a fé cristã é incompatível com a razão, ou seja, incompatível com a razão. E que pensam ao mesmo tempo que para ser cristão não é preciso usar o cérebro. É preciso sim, meu irmão. Quando vier à igreja, por favor, não deixe o cérebro em casa, em stand-by. Traga-o, por gentileza. É importante que ofereçamos a Deus o nosso culto racional. A fé cristã, ela não dispensa, é claro, o uso do cérebro. Aliás, ela precisa dele.
E se Deus, meus irmãos, aliás, outro ponto muito óbvio, ou deveria pelo menos ser óbvio a cada um de nós, se Deus ele não quisesse que nós cristãos usássemos o nosso cérebro, ele não teria se revelado a nós por meio de um livro, a Bíblia. Se Deus ele se revelou a nós por meio de um livro, isto significa que ele deseja que usemos o nosso cérebro, o nosso entendimento, a nossa inteligência e a nossa razão, iluminados pelo Espírito Santo, é claro, mas é que nós usemos tudo isso a fim de lermos e estudarmos esse livro, as Escrituras Sagradas. A propósito, como eu já citei agora há pouco, Paulo ele irá escrever em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, textos que nós bem conhecemos, o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, os vossos corpos ali em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo diz que o nosso culto a Deus deve ser racional, ele não está dizendo que devemos ser racionalistas, isto é, que devemos atribuir valor somente à razão humana, como o contexto do iluminismo europeu no século XVIII, por exemplo, dizia e defendia. Em vez disso, meus irmãos, Paulo está dizendo que devemos pensar e viver segundo os padrões de Deus e não conforme os padrões humanos. É por isso que a nossa mente, entendimento, pensamento ou razão deve ser transformada, conforme diz Romanos no capítulo 12, versículo 2. E isso deve ocorrer a fim de que a nossa mente seja guiada pelos valores de Deus e não pelos valores humanos, decaídos, pecaminosos, finitos e apequenados. Mas além de Paulo, Pedro, em 1 Pedro 3,15, ele diz o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Notem que a esperança cristã não é centrada nas emoções ou em algo ininteligível, ela é algo razoável, e é por isso que Pedro fala sobre a razão da esperança que há em nós. Nós cristãos, quando cremos nas Escrituras Sagradas e dizemos que ela é palavra de Deus, quando nós cremos na ressurreição literal de Jesus do sepulcro ali, da morte no terceiro dia, e dizemos tantas outras coisas, não falamos isso porque somos acéfalos, porque não usamos o nosso cérebro, ou porque somos envoltos, ou temos crenças simplesmente envoltas em meros mistérios. Mas são crenças que possuem a sua fundamentação e a sua razoabilidade escriturística. Ela possui uma lógica, que obviamente não é necessariamente a lógica de um mundo caído e pecaminoso como este em que você e eu vivemos. Mas eu aprendo nesse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, que o culto que agrada a Deus é aquele em que há ou deve haver entendimento em termos gerais. É claro que isto não quer dizer que nós compreenderemos todas as coisas. Não quer dizer que nós daremos uma explicação bem clara e bem contundente sobre o significado da Trindade. É claro que não. Sobre o significado das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, é claro que não. Mas, em termos gerais, e dentro do que estiver ao nosso alcance, é claro, nós devemos buscar sempre prestar um culto a Deus, quer no contexto público, quer no contexto privado, de forma que ele seja regado a algo razoável, que envolva entendimento, e sobretudo o entendimento bíblico, escriturístico, presente no AT e no NT, Antigo e Novo Testamentos. Mas, em quarto lugar, o texto de Neemias nos dá outras dicas importantes e preciosas sobre como deve ser o culto. E eu aprendo, meus irmãos, em quarto lugar, que o culto que agrada a Deus é aquele em que há disposição e atenção. O culto que agrada a Deus é aquele em que há disposição e atenção.
Vejam o que diz Neemias 8:3. E leu no livro, Esdras, Neemias, os seus demais auxiliares, e leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas. Ele leu de quando a quando? Desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, de novo aquele contexto racional, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Olha que coisa curiosa. Meus irmãos, embora não seja possível saber o tempo exato que durou essa leitura do Pentateuco, ao que tudo indica, o livro da lei de Moisés, portanto o Pentateuco, aquilo que mais se aproximava dele e que eles deveriam ter à mão na época. Então nós não sabemos exatamente quanto tempo essa leitura demorou, mas fontes, como por exemplo a Bíblia de Estudo Arqueológico, NVI, dirá em nota que o povo ficou de pé durante 5 ou 6 horas, ouvindo atentamente a leitura e a explanação das Escrituras. Já o estudioso do Antigo Testamento, chamado Hugh Williamson, ele acredita que a leitura durou cerca de 6 ou 7 horas. 6 ou 7 horas. Eu sei que você já ouviu falar da Maratona de São Silvestre, mas certamente não deve ter ouvido falar da Maratona de Leitura Bíblica. 6 ou 7 horas, de 5 a 7 horas, lendo a Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Os judeus do contexto pós-exílico ficaram mais ou menos de 5 a 7 horas ouvindo a leitura e a interpretação de trechos da lei ali de Moisés, do Pentateuco. E sabe o que eu aprendo com isso? E preste muito atenção no que eu vou lhe dizer. Preste muito atenção, porque isso servirá para a sua vida. Para a sua vida. Eu aprendo com isso que a importância que uma coisa tem para nós pode ser medida pelo tempo que nós dedicamos a ela. Vou repetir. Eu aprendo que a importância que uma coisa tem para nós pode ser medida, pode ser mensurada pelo tempo que nós dedicamos a ela. Isto significa dizer, em outros termos, em outras palavras, que se uma coisa tem pouca importância para você, então você dedicará pouco ou nenhum tempo para ela. Por outro lado, se uma coisa tem importância para você, então você dedicará mais tempo para ela. Quer ver só alguma coisa? Breves exemplos, bíblicos, aliás, que é o mais importante. A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 6 e versículo 10, que Daniel tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. Daniel 6:10. Ele tinha um hábito, era costume. Sabe por quê? Porque a oração era importante para Daniel, e essa importância é vista no tempo que ele dedicava a ela. Em outro texto, Lucas capítulo 4, versículo 16, vamos usar um exemplo do próprio Senhor Jesus. Lucas 4,16 diz que Jesus tinha o hábito, o costume de ir às sinagogas aos sábados. E eu pergunto mais uma vez, sabe por quê? Porque o culto a Deus era algo importante para Jesus. E essa importância é vista no tempo que ele dedicava a isso. Cultuar a Deus, meus irmãos, juntamente com o povo de Deus, era algo importante para Jesus, e por isso ele sempre estava presente na sinagoga aos sábados. Cultuar a Deus era algo importante, e quando uma coisa é importante para nós, nós arrumamos tempo para essa coisa. E eu te pergunto, e me permita te cutucar um pouquinho agora, um pouquinho mais devagar, e aos poucos a gente vai cutucando mais forte. Quanto tempo, meu irmão, você tem dedicado à leitura bíblica, à oração, à comunhão com Deus, à comunhão com os irmãos, à sua família, ao seu casamento? Eu vou fazer outra pergunta e não precisa, por favor, responder para mim, responda apenas para você mesmo. Ao mesmo tempo, quanto tempo você tem dedicado às redes sociais, ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter, aos grupos de WhatsApp? Se você tem dedicado mais tempo às redes sociais e à televisão, por exemplo, do que à leitura bíblica e à oração, então isto quer dizer que a Bíblia e a oração não são coisas definitivamente importantes para você. Porque se fossem, você dedicaria mais tempo para elas. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como a minha vida é corrida. Sim, eu sei como é, a minha vida também é super corrida. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que quando nós queremos, nós arrumamos tempo.
Nós arrumamos tempo. O culto que agrada a Deus é aquele em que há disposição de adorar a Deus, de ouvir a palavra de Deus, de orar, de ter comunhão com os irmãos, de aprender com os irmãos e assim por diante. Em suma, o culto que agrada a Deus é aquele em que há, nesse caso, de fato, essa disposição e atenção. Quanto tempo você tem dedicado, tem investido e tem separado para Deus e para as coisas de Deus? O tempo que você dedicará a elas irá denunciar o tipo de importância que essas coisas têm para você. Nunca se esqueça disso. Essas pessoas ficaram entre 5 a 7 horas em pé, ouvindo a leitura e a explicação de trechos do Pentateuco. Quanto tempo nós ficamos aqui ouvindo uma pregação, normalmente aos domingos? 1 hora, não passa mais do que isso. A escola dominical, outra 1 hora mais ou menos. E nós ficamos cansados, ofegantes. Mas quando chegamos em casa, pegamos lá o controle remoto, assistimos um filme, depois outro, assistimos 4, 5, 6 horas, às vezes na Netflix fazemos maratonas, um dia após o outro, fazemos 8 horas fácil, lendo ali alguma coisa, assistindo um filme, por exemplo. E quanto tempo, quanta disposição você investe na Bíblia, no estudo bíblico, na oração, na comunhão e nas coisas que dizem respeito a Deus e o seu relacionamento com Ele? Isso é muito importante, porque isso denuncia quem de fato nós somos. É simples saber quem é alguém, basta saber quanto tempo ela dedica para tal coisa. Quando eu olho para os evangelhos, eu vejo que Jesus frequentemente, estando com os discípulos ou não, ele dá uma escapulida para um monte, para algum lugar deserto, para meditar e orar. Para Jesus a oração era importante. Quando já tinha 12 anos, estava no templo, no meio dos doutores, perguntando-os, interrogando-os, respondendo-lhes, interagindo com eles, sabe por quê? Porque a Bíblia, a teologia, os valores relacionados às Escrituras eram importantes para ele, e é por isso que ele se envolvia com estas coisas. O tempo que nós gastamos ou investimos com algo revelará de fato quem nós somos. De 5 a 7 horas, em pé, ouvindo a leitura de um trecho da Torá, do Pentateuco. Hoje, em muitas igrejas, sabe o que nós temos? Sem generalizar, é claro, não estou fazendo aqui generalizações, é claro. Mas hoje, em muitas igrejas, eu digo isso por conhecimento de causa, não é o que eu estou inventando, é por conhecer de fato. Existe 1 hora, 1h20, 1h30 ou mais de louvores. Depois tem testemunhos, depois tem não sei mais quem. 2h30 para tudo. Separam 15 ou 20 minutos no máximo para a pregação da palavra. Sabe o que essas igrejas estão dizendo? A palavra não é importante para nós aqui. Se fosse, dedicaríamos mais tempo para ela. Você não precisa me dizer nada. Quando você separa na igreja 15 minutos, 20 minutos para a pregação, você está dizendo, isso não é importante para nós. E esse grupo do contexto pós-exílico, de 5 a 7 horas, talvez, aproximadamente, ouvindo a leitura da Torá. Voltaram do cativeiro babilônico sedentos das Escrituras. Aquilo falava tão profundamente no coração deles, que eles ficaram desde os primeiros raios do sol de manhã, até o contexto em que o sol estava a pino, pelo menos umas 6 horas mais ou menos, só ouvindo Bíblia, Bíblia, Bíblia e mais Bíblia. Ah, pastor, mas isso é coisa de crente quadrado, fanático, né? Eu não sei se é de gente mais fanática do que aquelas que ficam 8 horas no Netflix, ou no videogame, ou em qualquer outra coisa. Meus irmãos, também descubro, à medida em que leio mais esse texto, em quinto lugar, eu também aprendo que o culto que agrada a Deus é aquele em que há reverência. O culto que agrada a Deus é aquele em que há reverência. Neemias capítulo 8, versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. E olha o que acontece, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Daí vocês viram de onde surge o costume dessa igreja
de sempre pedir para os irmãos, no momento da leitura bíblica, para que fiquem em pé. Não é algo que eu tirei da minha cabeça, eu tirei de Neemias capítulo 8, versículo 5. Não é algo que eu acordei um dia, deixa eu inventar uma coisa, deixa eu inovar na igreja, lá na Jaboque, deixa eu fazer uma coisa diferente, porque está muito parada, está um marasmo, né? Vamos inventar alguns modismos aqui, algumas doutrinas novas. Não! Eu tirei isso de Neemias. Esse texto, meus irmãos, que lemos de Neemias 8,5, nos ensina uma coisa importante. Ele nos ensina que os judeus que retornaram do exílio babilônico para sua terra eram pessoas reverentes. Quando Esdras abriu o livro da lei de Deus, a lei de Moisés, diante daquelas pessoas, elas ficaram em pé e ficaram ali desde os primeiros raios do sol até meio-dia. Só isso, só de 5 a 7 horas ficaram em pé. Ficaram em pé em sinal de reverência a Deus e a sua palavra. E quando eu olho para outros textos bíblicos, vou citar apenas 2 deles, eu descubro que o ato de ficar em pé como um sinal de respeito por alguém é visto ao longo da Bíblia hebraica. É visto, por exemplo, na Torá, em Levítico, no capítulo 19, versículo 32, onde os israelitas são orientados a se levantar diante dos idosos. Aliás, costume este que até tempos atrás, mas tempos bem atrás, até havia no Brasil. Infelizmente, hoje não mais existe. Existia até com professores, né? O professor entrava numa sala, alunos ficavam em pé, em reverência e assim por diante. Hoje a reverência mudou, né? É irreverência, eles batem no professor. Os pais vão lá tirar satisfação com o professor do porquê de o filho ter sido reprovado, porque não estudou, só colou, enfim, faltava nas aulas, ascabulava e assim por diante, e vão bater no professor. Antigamente, alunos ficavam em pé quando o professor entrava, colocavam uma maçã, davam um presente. Hoje as coisas mudaram. Outro texto, Jó capítulo 29, versículo 8. Nós também encontramos uma referência a essa reverência do ficar em pé. Em Jó 29, 8, é dito que os idosos se levantavam e ficavam em pé diante de Jó, em atitude de respeito por ele. Jó era uma pessoa importante no contexto do Antigo Oriente Próximo, de modo que até os idosos, que as pessoas deveriam ficar em pé em respeito a eles, os próprios idosos ficavam em pé diante de Jó, porque Jó era uma pessoa importante. Mas o que significa ter reverência? Em linhas bem gerais e bem básicas, ter reverência significa ter respeito, ter consideração e ter apreço pelas coisas sagradas, no nosso contexto, é claro. Ter respeito, apreço, consideração pelas coisas sagradas. E como eu disse agora há pouco, infelizmente nós vivemos numa geração em que a irreverência, isto é, o desrespeito e o desprezo para com as coisas sagradas, para com os símbolos sagrados, tem se tornado algo, infelizmente, comum. Anos atrás, creio que talvez os mais velhos se lembrarão, os mais jovens também, né? Temos alguns jovens aqui, também devem se lembrar. Mas, anos atrás, quando houve a assim chamada, assim denominada Marcha das Vadias, no Rio de Janeiro, manifestantes não apenas depredaram imagens religiosas, mas também enfiaram crucifixos nos seus órgãos genitais. O que é isso? Senão uma postura de total irreverência para com as coisas sagradas. Há um pouco mais de um ano, nós assistimos nas reportagens ali na televisão, nas mídias sociais, algumas igrejas sendo incendiadas no Chile durante vários protestos. E o que eram esses protestos, senão demonstrações de grande irreverência para com as coisas de Deus? Mas, meus irmãos, prestemos atenção numa coisa. A falta de reverência não se encontra apenas nesses atos mais extremos, mais grosseiros, mais ímpios. A falta de reverência também se encontra em coisas menores, em detalhes menores. A irreverência também pode ser vista, por exemplo, quando a pessoa fica conversando ou fica mexendo no celular durante o culto, ou quando ela fica fazendo qualquer outra coisa, né, que não seja cantar louvores a Deus no momento do louvor, ou prestar atenção durante a pregação, fica conversando, fica mexendo no celular, entrando em redes sociais, ou fazendo qualquer outra coisa que rouba a sua distração, em vez de concentrar no culto, na pregação, nos louvores, em vez de experimentar esse ambiente de piedade e de espiritualidade. Por isso, meu irmão,
não se esqueça de que o culto que agrada a Deus é aquele em que há reverência, em que há respeito. De 5 a 7 horas em pé, ouvindo a leitura da Torá, do Pentateuco. 5 a 7 horas, uma maratona bíblica. Isso é maratona bíblica. Melhor que a São Silvestre. São Silvestre é bom, tá? Ajuda ali na saúde do corpo e tal, mas é importante, talvez de vez em quando, termos uma maratona bíblica para mergulharmos, nos aprofundarmos no conhecimento das Escrituras. Por isso, vocês são mais do que convidados para participarem da escola dominical, aos domingos, às 17 horas, os cultos de ensino bíblico, às quartas-feiras, às 20 horas, para que nós busquemos nos dedicar e nos aprofundar no estudo da palavra de Deus. Mas, em sexto lugar, eu também aprendo que o culto que agrada a Deus é aquele em que há diversas expressões de adoração a Deus. O culto que agrada a Deus, nele nós encontramos diversas expressões de adoração. Veja o que diz Neemias 8:6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Observe aqui 4 belas expressões de adoração que nós podemos encontrar aqui no capítulo 8, versículo 6. Primeira, Esdras bendisse a Deus. Segunda, o culto era participativo, porque todo o povo respondeu amém e amém. Era responsivo, né? Esdras começou a glorificar a Deus, a bendizê-lo, a adorá-lo, a orar, a exaltá-lo, e ali os judeus do contexto pós-exílico também foram abençoados e participaram disso e falaram amém, amém, concordaram com ele. Terceira, as pessoas levantavam as suas mãos, né? Uma atitude de adoração, uma atitude bíblica muito antiga, presente no Antigo e Novo Testamentos, adorar a Deus com as mãos levantadas. Alguns dizem que é sinal de rendição, de entrega a Deus, mas é um gesto de adoração, de alegria, de reverência diante dele. E quarta, as pessoas se inclinavam com o rosto em terra, adorando ao Senhor. Meus irmãos, durante o culto público, nós temos várias formas, várias maneiras de expressar a nossa adoração a Deus. Nós podemos fazer isso através da atenção dedicada a todas as partes do culto. Se você está atento, você está adorando a Deus, você está dizendo, essas coisas de Deus que estão acontecendo no culto são importantes para mim, e é por isso que eu estou antenado, estou preocupado com elas. Então, nós podemos, por exemplo, expressar a nossa adoração, nesse caso, prestando atenção às coisas que ocorrem no culto. Também podemos fazê-lo através da comunhão com os irmãos, através das contribuições financeiras, através da nossa emoção e da nossa razão, através do louvor congregacional, através da oração, através das palmas, através do levantar das mãos, através da postura reverente, através do silêncio, através de várias formas, nós podemos e devemos adorar a Deus. Em resumo, o culto que agrada a Deus é aquele em que há diversas expressões de adoração a Deus. E o meu desejo nesta noite, enquanto essa palavra é pregada, que Deus esteja sendo verdadeiramente adorado por mim e por você. Que haja um desejo verdadeiro e sincero no seu coração de aprender dele, de se doar para ele, de ser grato a ele por todas as bênçãos que ele te deu, mas que haja no seu coração um coração adorador, desejoso de adorar a Deus e de manter comunhão e proximidade com ele. Em sétimo lugar, o culto que agrada a Deus é aquele em que há aprendizado bíblico. Opa, outra coisa importante. O culto que agrada a Deus é aquele em que há aprendizado bíblico. Sem Bíblia, não há culto a Deus. Tão simples quanto isso. Sem pregação das Escrituras não pode haver, claro que podemos cultuar a Deus com oração, de outras formas, como eu mencionei, né? Mas até as orações e os outros elementos do culto, eles decorrem de uma compreensão prévia das Escrituras. Vamos imaginar um culto em que tenha só oração, contribuições, por exemplo, estou dando um exemplo qualquer. Por que as pessoas oram e contribuem? Porque aprenderam na Bíblia que devem fazê-lo, ou seja, há um fundamento bíblico para tal.
Mas leiamos o que diz Neemias 8, capítulo 8, versículos 7 e 8, de onde nós tiramos esse princípio de que o culto que agrada a Deus é aquele em que há aprendizado bíblico. Neemias 8, versículos 7 e 8. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, isto é, 13 nomes, e os levitas ensinavam o povo na lei. Olha só os verbos usados. Ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, versículo 8, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, como eu já adiantei, em 4 verbos que aparecem aqui em Neemias 8, versículos 7 e 8, onde nós vemos que os auxiliares de Esdras, juntamente com Esdras, Neemias e tal, primeiro, leram claramente a lei de Moisés. Segundo, eles ensinavam o povo na lei de Moisés. Terceiro, eles davam explicações sobre a lei de Moisés. E quarto, o povo entendia a lei de Moisés. Também, né? Pregando, explicando, desenhando. Só não entende quem não quiser, não é isso? E eu aprendo, portanto, aqui, meus irmãos, com essas informações, que o culto que agrada a Deus é aquele em que há leitura da palavra, ensino da palavra, explicação da palavra e entendimento da palavra. Esse é um culto que agrada a Deus. Amém? Portanto, o culto que agrada a Deus é um culto bibliocêntrico, isto é centrado, ele gravita em torno da leitura, da pregação, da explicação, do entendimento e, por que não dizer, e da prática da palavra. E a Bíblia, meus irmãos, ela deve ser enfatizada no nosso culto público, como fazemos agora, ou no culto privado, na nossa casa, num trabalho ou em outro contexto. A Bíblia deve ser enfatizada nesses contextos por diversas razões. Mas me permita aqui, por questões inclusive de tempo, que eu mencione apenas 3 motivos pelos quais a Bíblia deve ser enfatizada no culto público e no culto privado. Em primeiro lugar, a Bíblia deve ser enfatizada no culto público e privado porque é nela que nós aprendemos sobre a salvação e sobre o Senhor Jesus Cristo. Em João 5,39, Jesus disse o seguinte a um grupo de judeus: examinais as Escrituras. Por quê? Por 2 razões. Primeira, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E segundo, e são elas que de mim testificam. Quer saber de Jesus? Quer saber sobre a vida eterna? Leia a Bíblia, medite nas Escrituras, examine-as, para que você seja abençoado. Em segundo lugar, a Bíblia deve ser enfatizada no culto público e privado, porque ela é a bússola que nos orienta acerca do nosso viver diário. Quer saber como viver melhor? Leia a Bíblia. Olha só, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo afirma o seguinte, abre aspas, que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Para quê, Paulo? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, obviamente isto também se aplica à mulher, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pastor, eu quero ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pastor, um melhor irmão, um melhor profissional, um melhor patrão, um melhor empregado, um melhor professor, um melhor cidadão. Leia a Bíblia e, sobretudo, pratique-a e Deus transformará a sua vida. Terceiro lugar, a Bíblia deve ser enfatizada no culto público e privado, porque ela é um instrumento de Deus para nos tornar pessoas felizes. Tem pessoas que pensam que ser feliz é se preocupar com as coisas deste mundo. Esses dias eu vi uma propaganda da Coca-Cola, Beba a felicidade. Como quem diz, quer ser feliz? Beba Coca. Você vai para o McDonald's, as crianças querem ser felizes? É só comer um McLanche feliz. Esses dias eu li um livro de um sujeito chamado Roberto Chiniachik. Ele é muito conhecido por dar palestras e tudo, e ele vai dizer lá que o segredo, o sucesso é ser feliz.
Mas eu aprendo pela Bíblia que ser feliz é outra coisa, bem diferente do que essas pessoas dizem. Não tem nada a ver com aquilo que a Coca, o McDonald's, o Roberto Chiniachique, seja lá quem for, ensina. Vejamos o que diz o Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa, diz o salmista, é feliz. E ela não tomou Coca-Cola e nem comeu Mac. É feliz. Deus diz que ser feliz é outra coisa diferente do que a mídia diz. Ser feliz é ler a palavra dele, é encher-se, preencher-se com ela, saturar-se com ela, de modo que ela se torne uma verdade profunda, arraigada no seu ser, e também de modo que você venha vivenciá-la a cada momento da sua vida. Isto é o segredo da felicidade, segundo as Escrituras. Sendo assim, meus irmãos, o culto que agrada a Deus é aquele em que há aprendizado bíblico. Participe da escola dominical, participe dos cultos. Se não tiver outro compromisso, aula ou estudo, venha às quartas-feiras aprender com os nossos queridos irmãos. Eu tenho certeza que você será abençoado. Mas nada disso substituirá o seu estudo particular e privado na sua casa. Leia a Bíblia na sua casa, abra, leia. Temos tantos tipos de Bíblias hoje. O sujeito entra ali numa livraria, ele fica maluco para escolher. É a Bíblia Tim, é a Bíblia da vovó, do vovô, do surfista, de letra grande, de letra miúda, de letra média, preta e branca, a cores, com as letras de Jesus, a fala de Jesus grifada em vermelho, com notas, sem notas, de estudo pentecostal. Se você é calvinista, tem Bíblia, estudo calvinista. Se é luterana, wesleyana, tem Bíblia de todo tipo, mas leia. Se você não lê-la, não estudá-la e, sobretudo, não obedecê-la, você não terá uma vida transformada e, portanto, como diz o salmista, não poderá ser feliz. Só se for feliz comendo Mac e outras coisas do gênero. Entre aspas, feliz com grandes aspas. Em 8º lugar, eu também aprendo, meus irmãos, nesse texto, que o culto que agrada a Deus é aquele em que a palavra de Deus causa impacto na vida das pessoas. O culto que agrada a Deus é aquele em que a palavra de Deus causa impacto na vida das pessoas. Perceba que Neemias 8, versículos 1 a 12, tem muito a nos ensinar sobre a Bíblia. Lê-la, meditar nela, praticá-la e assim por diante. Leiamos o que diz Neemias 8, 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Alguém talvez diria de forma jocosa, brincando, Eles choravam, o pastor, porque naquele dia o sermão durou de 5 a 7 horas, Até eu choraria, Então ele era longo. Não, eles choraram porque a leitura da lei de Moisés, com as suas advertências, com os seus alertas, com as suas punições, ocasionou um profundo impacto na vida deles. E este acontecimento, meus irmãos, chama a minha atenção para o seguinte fato: a palavra de Deus pode causar, e efetivamente causa, graças a Deus, eu sou fruto disso, ela causa um profundo impacto na vida das pessoas, especialmente na vida daquelas que a ela se submetem. Me permitam contar aqui um exemplo bem conhecido, talvez não de todos, mas creio que muito pertinente para o momento. É bastante conhecida a história de um sujeito chamado Lew Wallace, que foi um escritor agnóstico, advogado também norte-americano dos séculos 19 e 20, morreu no iniciozinho do século 20, século passado. E Lew Wallace, ele começou a escrever um romance, uma novela, com o intuito de provar que todas as reivindicações de Cristo, os ensinos de Cristo, tudo aquilo que os evangelhos, enfim, a Bíblia diz sobre Cristo, era algo fraudulento, era algo mentiroso. Contudo,
à medida em que ele começou a estudar com detalhes, com minúcias, com pormenores, esses dados sobre a vida de Jesus, e começou, portanto, a ler os evangelhos, ele acabou se tornando cristão. E o seu romance, chamado Ben-Hur, talvez conhecido por todos ou pela maioria, acabou se tornando o resultado da sua conversão. Começou a escrever um romance, uma novela, para criticar Jesus, os evangelhos, para destruir ou refutar as coisas cristãs ou os valores cristãos, mas ao longo da sua escrita e da sua pesquisa, convenceu-se pelo Espírito Santo de que o evangelho é verdadeiro e se tornou cristão. E essa história, meus irmãos, do Lew Wallace, entre tantas outras histórias que poderiam ser acrescentadas, nos mostra o profundo impacto e a profunda transformação que a palavra de Deus pode causar na vida de uma pessoa. Além de Wallace, homens como Agostinho, Martinho Lutero e John Wesley, entre outros, também foram profundamente impactados pelas Escrituras, particularmente pelo livro de Romanos, pela Epístola aos Romanos. E é por isso que a palavra de Deus deve ser pregada e ensinada nos cultos. Porque somente a palavra de Deus é que pode nos instruir, nos corrigir, nos guiar e nos transformar. Por isso, meus irmãos, o culto que agrada a Deus é aquele em que a palavra de Deus, ela exerce esse impacto na vida das pessoas. E eu espero sinceramente que Deus esteja falando ao seu coração, à sua mente e ao seu ser neste exato momento. Em nono lugar, também descubro que o culto que agrada a Deus é aquele em que somos estimulados a ajudar aos outros. O culto que agrada a Deus é aquele em que somos estimulados a ajudar aos outros. Observe Neemias 8, versículo 10, parte A, o que diz: Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Veja nesse versículo que Esdras e os seus assistentes, durante o culto público, eles instruem o povo de Judá a comer e a beber. Mas as pessoas são ensinadas a pensar não apenas nelas mesmas. Elas não são instruídas a serem individualistas e egoístas. Elas também deveriam pensar nas outras pessoas que fossem, digamos que, menos favorecidas e que, portanto, precisavam ser ajudadas com alimentação. E por isso, os judeus são estimulados a enviar porções àqueles que não tinham nada preparado para si. Esse relato me ensina que o propósito do culto público não é entreter, não é mexer com as emoções das pessoas, não é propiciar um ambiente de socialização, um clube, e também não é preencher a agenda de alguém com uma atividade a mais, nada disso. O culto público, meus irmãos, além de ser um evento em que podemos desfrutar da comunhão com Deus e com os homens, podemos e devemos, é também um evento a partir do qual nós somos estimulados a praticar boas obras. Afinal de contas, não foi isso que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 10? Ele disse que nós cristãos, abre aspas, somos feitura sua, isto é, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Por isso, não se esqueça de que o culto que agrada a Deus é aquele em que somos estimulados a ajudar os outros, e não a pensarmos apenas no nosso próprio umbigo. Esdras e os seus assistentes dizem ao povo: comam, bebam, peguem doces, mas não se esqueçam de enviar porções para aqueles que não têm nada. O culto é o momento onde Deus me ensina que eu devo olhar para o outro. Eu devo me preocupar com o outro, eu devo ser altruísta, eu devo colocar em prática o mandamento mais importante de Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e depois o próximo como a mim mesmo. Até isso, esse culto bendito de Neemias, no contexto pós-exílico, nos ensina nos dias de hoje. Em 10º e penúltimo lugar, calma que eu não quero
seguir ao pé da letra o que Esdras fez e comentarmos aqui durante 5 ou 6 horas. Embora a tentação seja grande, né? Já estou ouvindo algum irmão falando, está amarrado, pastor, né? Mas, em 10º lugar, meus irmãos, estamos calma que estamos caminhando para o final. Confesso que me entusiasmei aqui com Esdras, queria ver se dava para ir até umas 8 horas agora, até 1 hora da manhã, daria umas 6 horas por aí, mas eu não quero entrar para o Guinness, especialmente tendo aqui um grande velório, talvez, e inclusive o primeiro velório talvez seja o meu, se eu fizer isso. Mas, meus irmãos, em 10º e penúltimo lugar, o culto que agrada a Deus é aquele em que reconhecemos que o Senhor é a fonte da nossa alegria. O culto que agrada a Deus é aquele em que nós reconhecemos, nós admitimos, nós temos consciência de que o Senhor é a fonte da nossa alegria. Observe o que diz Neemias capítulo 8, versículo 10, parte B. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse texto de Neemias 8, 10b, que é bastante conhecido e que ao mesmo tempo é muito mal interpretado por várias pessoas, ele parece que foi muito bem traduzido pela nova tradução na linguagem de hoje, a chamada NTLH. A NTLH me parece que captou bem o sentido de Neemias capítulo 8, versículo 10, parte B, quando ela o traduziu desse jeito, abre aspas, a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Olha que coisa interessante, né? Os judeus, ao ouvirem as advertências, os alertas e os juízos divinos presentes na lei de Moisés, que eles ficaram ouvindo durante 5 a 7 horas, eles começaram a chorar, conforme nós vimos aqui no versículo 9. Porém, Neemias, Esdras e os seus auxiliares os encorajaram a não se entristecer, porque a alegria que o Senhor estava dando para eles iria fortalecê-los. E esse texto nos ensina que o Senhor é a fonte e a origem da verdadeira alegria. A alegria, meus irmãos, que o mundo promete dar às pessoas é uma alegria efêmera, passageira, temporária, transitória e muitas vezes pecaminosa, mas a alegria que Deus nos dá é uma alegria que nos fortalece, nos encoraja e que em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, é uma alegria eterna, se torna um regozijo eterno, sem fim. Pessoas precisam de vários subterfúgios para se tornarem alegres. Precisam encher a cara, precisam pegar uma noitada com várias mulheres, ou o inverso com vários homens, precisam ir para prostíbulos, precisam usar drogas, anfetaminas de todo tipo, de toda sorte. Mas eu descubro que nós cristãos não dependemos de nada disso, de nenhuma dessas coisas, porque é a alegria do Senhor, a alegria que o Senhor nos dá, ela nos fortalece, de modo que nos torna, na verdade, não dependentes destes outros elementos de supostas alegrias que o mundo tem para nos dar, mas que são alegrias absolutamente falsas. O culto que agrada a Deus é aquele em que reconhecemos que o Senhor é a fonte da nossa alegria. E isso nos conduz ao último ponto, 11º ponto. Talvez alguém diz aí, graças a Deus, pastor. 11º ponto. O culto que agrada a Deus é aquele em que a palavra pregada gera frutos concretos na vida das pessoas. Neemias capítulo 8, versículo 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Que texto maravilhoso. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, parte A, que lemos agora há pouco, os judeus durante o culto, eles haviam sido estimulados a compartilhar os seus alimentos com aqueles que não tinham nada. Lembram-se? Comentamos isso agora há pouco. E agora, 2 versículos depois, no versículo 12, eles começam a colocar em prática aquilo que eles haviam aprendido no culto. E vocês sabem por que eles agiram assim? O final de Neemias 8:12 diz que eles fizeram isso porque tinham entendido as palavras que lhes foram pregadas, que lhes foram explicadas. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, caminhando para o final, Tiago chama a nossa atenção quanto ao perigo
de ouvirmos muitos sermões, como este, por exemplo, e de não colocarmos o conteúdo desses sermões em prática. Meu irmão, não valerá nada. Esse é um grande perigo, uma grande tentação que ronda todo cristão. Houve pregação domingo após domingo, estudo bíblico domingo após domingo, oração, pregação quarta após quarta, enche a cabeça de sermões, de conteúdos. Ah, que legal, o pastor vai lá, te pregou 11 pontos, depois o irmão fulano falou mais 5 pontos, o ciclano falou mais 3 pontos, que coisa maravilhosa. Mas sabe o que acontece? Tudo isso acaba se tornando infrutífero. Por quê? Porque não praticam aquilo que ouvem. E Tiago nos alerta quanto a isso, em Tiago 1,22, vejam o que ele diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O meu desejo nessa noite, meus irmãos, é que nós não apenas escutemos sermões sobre o amor, mas que nós amemos. Que nós não apenas escutemos pregações sobre o perdão, mas que nós perdoemos. Que nós não apenas escutemos mensagens sobre a transformação de vida, mas que nós mesmos sejamos e queiramos ser transformados. O culto que agrada a Deus é aquele em que a palavra pregada gera frutos concretos na vida das pessoas. E eu espero sinceramente que este culto ele tenha agregado algo importante para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida de todos aqueles que nos assistem nessa gravação. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Quero convidá-los, por favor, a ficarem em pé. Vocês viram que eu fui bem antes do que Esdras, né? Ali o negócio foi de 5 a 7 horas, fomos aqui 1 hora e alguma coisa. Eu espero que esta mensagem tenha sido agregadora à sua vida. Meus irmãos, nós temos que criar o hábito, o costume, isso é algo que é criado, de ouvir pregações, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de orar com os irmãos, de ter comunhão com os irmãos. Devemos ter prazer de cultuar a Deus. Nos reunirmos aos domingos, ou às quartas, ou em quaisquer outros dias, não pode ser um fardo, não pode ser um peso, não pode ser uma obrigação, como nós lemos no texto de Neemias capítulo 8, deve ser algo voluntário. Poxa, eu vou para a igreja porque, primeiro, eu quero adorar a Deus, eu tenho prazer em rever os irmãos, eu vou aprender algo maravilhoso na escola dominical, Deus vai falar comigo nos louvores, eu vou cumprimentar aquele irmão e saber como ele está, como ela está, como ele passou a semana, eu vou ouvir uma pregação depois, vinda de Deus, eu vou poder contribuir, eu vou poder ter comunhão com os irmãos na cantina, eu vou poder conversar, eu serei abençoado, e eu poderei talvez contribuir com a vida do meu irmão, da minha irmã. Estes, entre outros tantos, deveriam ser ou devem ser os nossos propósitos. A ideia de querermos agregar. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, ao nosso intelecto, à nossa mente na noite de hoje. Te agradeço por todos esses princípios, estes 11 itens, estes 11 pontos sobre os quais pudemos discorrer na noite de hoje. E eu te peço, Senhor, que esta mensagem de fato venha impactar a vida dos meus irmãos, a vida desta igreja. Venha impactar a vida daqueles que nos visitam, daqueles que já são membros aqui desta igreja. Venha impactar a vida daqueles que eventualmente assistirem esta gravação, suas vidas, suas famílias, seus ministérios, seus sonhos, seus projetos. Mas obrigado por nos dar diretrizes na sua palavra sobre o culto que te agrada, sobre as características do culto, características bíblicas que te agradam, que glorificam o seu nome e que também, por que não dizer, são abençoadoras para a nossa vida. Ajude-nos, ó Senhor, a te cultuarmos da melhor maneira possível, da forma bíblica, da forma em que tu, ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sempre engrandecido e glorificado. Obrigado pelo privilégio que tivemos nesta noite de ouvirmos a sua voz
de nos reunirmos aqui para aprendermos um pouco mais da sua palavra e de prestarmos o culto que é devido ao teu nome. Que essas verdades explanadas nesta noite não sejam roubadas pelo maligno, Senhor. Ajude-nos a guardá-las no nosso coração, como aprendemos do salmista, para que não venhamos a pecar contra ti. Te agradecemos, te engrandecemos, te louvamos e te adoramos nesta noite, e te pedimos tudo isso, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.